Esta é uma questão de trigonometria e é uma questão que envolve apenas o conhecimento de algumas formas de trigonometria. Eu vou passar então aqui a escrever as formas que é necessário saber, portanto, aquelas fórmulas básicas, base. Eu diria que para resolver este exercício, estas duas linhas, são necessárias apenas duas fórmulas. No entanto, eu vou colocar aqui umas três ou quatro porque serão as mais importantes. Então, fórmulas que se relacionam com este tipo de pergunta, não é? Temos logo a forma fundamental da trigonometria que nos diz isto: seno ao quadrado de alfa ou de x, seja o que for, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, sempre, ok? Esta é a forma fundamental da trigonometria. Atenção que aqui está alfa e aqui também terá que estar alfa, ok? É o mesmo ângulo. Sabemos também que tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Reparem que a primeira forma é importantíssima porque sabendo um seno também conseguimos saber um cosseno, sabendo um cosseno também conseguimos saber um seno, pela forma fundamental da trigonometria, ok? Portanto, o conhecimento de uma função trigonométrica, seno ou cosseno, permite através desta forma saber a outra, não é? Depois, temos aqui uma forma que relaciona a tangente com estas duas, com o seno e com o cosseno. Se soubermos o seno e o cosseno, também sabemos a tangente. Se soubermos a tangente e o cosseno, sabemos o seno e vice-versa, né? E agora eu diria que poderemos deduzir aqui mais duas fórmulas que podem dar jeito. Eu vou olhar então aqui para a fundamental e vou imaginar o seguinte: vamos dividir a forma fundamental nos dois termos da equação, não é? No primeiro e no segundo membro, aliás, nos dois membros. Vamos dividir tudo por seno ao quadrado, por exemplo. Aliás, vamos dividir tudo primeiro por cosseno ao quadrado. Então aqui fica seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. E reparem que por esta forma que eu tenho aqui, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado de alfa. Mais, e cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Portanto, o que eu fiz para obter esta forma, isto é apenas com o sentido de não termos que as decorar todas. Eu diria que aqui, se soubermos apenas estas duas, deduzimos também esta e a outra que eu vou escrever a seguir, ok? E volto a repetir então, é olhar para esta equação e dividir nos dois membros, não é? Por cosseno ao quadrado. Então, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado vai dar tangente ao quadrado, porque a tangente é seno sobre cosseno. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1, porque estamos a dividir uma coisa pelo próprio, e aqui fica 1 sobre cosseno ao quadrado. E temos aqui uma fórmula que relaciona a tangente com o cosseno. Isto pode ser importante porque, sabendo uma tangente, podemos saber um cosseno, e sabendo um cosseno, podemos saber uma tangente. Vou ainda deduzir outra que associa o seno à tangente também, ok? Que é olhar outra vez para a primeira forma, que é a fundamental, e dividir tudo por seno ao quadrado. Agora por seno e não por cosseno ao quadrado. Então, seno ao quadrado sobre seno ao quadrado dá 1, mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado dá 1 sobre tangente ao quadrado. Isto aqui, olha, se não faz parte do âmbito agora deste vídeo, senão fica muito longo, justificar porque é que fica 1 sobre tangente, porque é o inverso de... Posso fazer aqui uma formulazinha num instante, e aqui ficaremos então com seno ao quadrado. A razão pela qual aqui fica 1 sobre tangente é porque eu obtenho aqui cosseno sobre seno, não é? Portanto, eu obtenho uma fração, vou fazer aqui em baixo, um A sobre B. Mas o que eu sei é que a tangente é seno sobre cosseno. E se eu tiver cosseno sobre seno, como é que eu escrevo a tangente? Não é? Faço o inverso de uma fração. Fica 1 sobre B sobre A. Ok? Portanto, comparando com o que nós temos, eu tenho cosseno sobre seno. Ok? Mas isto a mim não me diz muito da tangente, porque a tangente é seno sobre cosseno, é ao contrário. Mas isto é igual a 1 sobre seno sobre cosseno. Ok? É igual porque existe uma fórmula, uma regra, vá, que eu posso fazer aqui o produto dos extremos pelos meios e vai dar o que tenho aqui, não é? Portanto, A vezes 1 dava A, B vezes 1 dava B. E, portanto, se for muito complicado de estar a perceber estas simplificações, o melhor é decorar a fórmula e ponto final, ok? Ora, então temos aqui estas quatro fórmulas que eu vou-me ficar então por aqui, que estas fórmulas já estão a prevenir que o exercício, portanto, que na prova possa sair um exercício idêntico a este, mas com outros valores, não é? Então vamos ver o que é que temos. Temos o seno. No exercício estão-me a dar o seno. É isto que temos que analisar agora.
E agora depois vamos analisar aqui esta situação, mas para agora não é preciso. Portanto, estão a dar o seno no enunciado e estão a pedir o cosseno na linha A. Bom, então eu lembro-me das formas, eu tenho aqui uma forma que relaciona logo seno com cosseno, sabendo um também sem a outra, então vou calcular. Vou pegar na fórmula, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Substituo o que é conhecido o enunciado, que é o seno, que é menos 1 meio. Menos 1 meio ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E vou resolvendo a equação. Portanto, vou isolar primeiro aqui a função trigonométrica, o cosseno, que é o que eu pretendo. Menos 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto, porque menos com menos dá mais na multiplicação, não é? Portanto, 1 menos ao quadrado fica mais. 1 vezes 1 dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então aqui fica 1 quarto mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Agora vou isolar a minha variável, que está aqui, o 1 quarto muda de membro, vai para o outro membro e ficamos com 1 menos 1 quarto. E agora ficamos com cosseno ao quadrado de alfa igual a 3 quartos. E agora temos que tirar dali aquele quadrado ainda. Como é que nós tiramos um quadrado de uma variável, que neste caso o cosseno é a mesma coisa, não é? Como é que nós resolveríamos x ao quadrado igual a 9? Qual é o número que ao quadrado dá 9? É o 3, não é? Ok, aqui vê-se de cabeça, mas quando forem situações que a gente não consiga fazer mentalmente, porque os números não o permitem, não é? Fazemos a definição de raiz, a função inversa do quadrado é a raiz quadrada. Então fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Por isso é que isto vai dar x igual a 3 mais ou menos 3. Ou dá 3 ou menos 3, não é? Porque, reparem, o 3 ao quadrado dá 9, mas o menos 3 ao quadrado também dá 9. E, portanto, temos aqui uma situação idêntica. Ou seja, cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 3 quartos. Ok? E agora vamos ficar com cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2. Reparem, fica sobre 2 porque fica raiz de 3. Isto ficaria mais ou menos raiz de 3 sobre raiz de 4, não é? Propriedade das raízes. A raiz de 3 não dá o número certo, deixamos estar. E a raiz de 4 dá 2. Portanto, ou cosseno de alfa igual a menos raiz de 3 sobre 2. Ora, e agora ficamos com o positivo ou com o negativo? Reparem que temos aqui uma informação, 3π sobre 2 a 2π. Bom, e para explorar esta informação devemos conhecer o círculo trigonométrico, ok? Ter uma ideia de onde é que estão estes ângulos da trigonometria, não é? Então, o círculo trigonométrico tem as seguintes características. Tem dois eixos. Este é o eixo dos cossenos, o eixo horizontal. Este é o eixo dos senos. E temos ângulos aqui no círculo, não é? Que podem ser vistos em graus ou em radianos. Em radianos, portanto, os graus nós já conhecemos razoavelmente, não é? Os radianos, temos uma relação de equivalência, que pode ser esta, π corresponde a 180 graus, e a partir daí poderemos trabalhar em radianos. Portanto, o π é este ângulo aqui, que é 180 graus, logo, este aqui será o π sobre 2. Aqui será o π sobre 2. E aqui, este em baixo, reparem, este é uma vez o π sobre 2, é 90 graus, duas vezes o π sobre 2, dá o π, não é? Duas vezes o π sobre 2, corta este 2 com este, dá o π, e aqui será o 3 vezes o π sobre 2. Portanto, uma vez, duas vezes, 3 vezes o π sobre 2, 4 vezes o π sobre 2 é a volta toda. E, portanto, o nosso ângulo, diz aqui que o nosso alfa pertence de 3π sobre 2 a 2π. Reparem que 2π é 360 graus, 2π é a volta toda. Portanto, o nosso ângulo está aqui, no chamado quarto quadrante, ok? Primeiro quadrante é este, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Portanto, nós sabemos que o nosso ângulo alfa está aqui. E nós aqui, reparem, como é que nós vemos o seno e o cosseno de um ângulo qualquer? O cosseno deste ângulo eu vou ver aqui no eixo dos cossenos. Vou marcar aqui no eixo dos cossenos, vejo aqui este valor. Neste caso não sei quanto é que é, não é? Mas sei que é um valor positivo, porque estes eixos estão marcados aqui à origem, não é? 0. O círculo tem raio 1, portanto aqui é o valor 1 e aqui é menos 1. Aqui é 1 também no eixo. Atenção que o que eu marquei aqui, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, são ângulos, ok? E o que eu estou a marcar agora é a medida no eixo, não é? Aqui é 0, para este lado é 1 no eixo dos cossenos, para este lado
é valores negativos, portanto aqui é menos 1. Aqui também será menos 1 no eixo dos senos, a parte negativa, não é? E isto para dizer que, se eu sei que o meu ângulo está aqui, quer dizer que o cosseno é positivo, tem um valor positivo, ok? Tem um valor positivo, logo não pode ser este. Tem de ser este. Esta é que é a minha resposta a este problema, ok? Reparem que quando pedem os valores exatos, pedem 100 vírgulas. O valor exato é exatamente isto que está aqui, ok? Bom, agora vamos à linha B. E para fazer a linha B, reparem que nós temos o seno e agora também já temos o cosseno. Então posso utilizar esta fórmula da tangente, porque é o que me estão a pedir, é a tangente, não é? Então eu faço tangente de alfa igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Ou seja, tangente de alfa é igual, e eu tenho o seno, que é menos 1 meio, sobre, e agora vou colocar o cosseno, que é raiz 3 sobre 2. Ou seja, tangente de alfa, reparem que eu ainda não expliquei aqui onde é que se vê a tangente, que também dá jeito. Não seria obrigatório agora para responder à linha B, mas já agora. A tangente no círculo trigonométrico vê-se aqui, é uma reta tangente ao círculo aqui neste ponto. E, por exemplo, a tangente deste ângulo será o valor onde ela vai interceptar o eixo da tangente, que seria aqui. Um valor qualquer. Neste caso eu sei que é negativo, não é? Porque aqui é 0 na tangente, para este lado são os valores positivos, para cima e para baixo são os valores negativos. Portanto, o que é que eu vou fazer aqui para simplificar isto? Faço aqui esta propriedade dos extremos pelos meios e ficamos com isto. Menos, portanto, o 2 vezes 1 vai dar 2. Este menos é este que está aqui. E aqui vai ficar 2 raiz 3. Bom, isto está calculado, ok? Realmente a tangente teria que dar negativa. Isto está calculado. A única coisa que podemos fazer é simplificar aqui as contas. Portanto, este 2 pode cortar com este, porque 2 a dividir por 2 dá 1. Atenção, porque é porque está a multiplicar. Então ficamos com 1 sobre raiz 3. Bem, eu já agora vou dar aqui mais uma simplificação, mas isto, se eu deixasse isto assim já estaria respondida à pergunta, mas não se utilizam em resultados matemáticos raízes em denominador. Então eu vou fazer aqui mais uma passagem, que isto poderá ser relevante ou não para o exercício, não era aqui que estaria a cotação mais importante, mas já agora, para escrever isto sem raízes quadradas no denominador, multiplico nesta fração em cima e em baixo por raiz 3. E reparem que ao multiplicar por raiz 3... peço desculpa, que agora ia dar aqui um espirro, mas fugiu. Multipliquei em cima e em baixo por raiz 3, portanto, e ficamos com... agora já não vou pôr no equivalente, senão não me cabe aqui. Ficamos com... menos raiz 3 sobre... E reparem que em baixo dá raiz 3 vezes raiz 3 dá raiz 3 ao quadrado. A raiz 3, o quadrado corta com a raiz, fica só 3. Ok? Bom, e pronto, é isto. Isto era uma pergunta então de fórmulas. As fórmulas são estas. Eu até falei aqui de mais duas poderão aparecer noutros exercícios, ok? Mas entretanto é isto que temos. E portanto vou passar agora à próxima questão. Ok? Então até já.